Parque Madureira. A gente vai fazer uma pequena entrevista sobre ufologia, que é o tema do meu próximo romance. Prazer, Igor. Um prazer. Obrigado, Satisfação estar aqui com você hoje. Ótimo, ótimo. Então, quer dizer, Igor, vou ser bem direto com você. Sim, claro. Eu preciso, assim, que você possa ser assim, o mais esclarecedor possível, porque, embora eu tenha pesquisado bastante a respeito sobre essa ciência, essa paraciência, né? Sim. Que é a ufologia, que é um assunto tão polêmico, muita gente acredita, outros não, outros têm certas dúvidas, mas eu acho interessante que a gente possa, pelo menos aqui, elucidar algumas questões. Sim. Eu fiz algumas aqui para você, eu espero que eu não tome muito do seu tempo. Não, né? por favor, Esse sábado, maravilhoso. esse sábado tão bonito. Trabalho para a gente poder ter essa conversa. Então vamos lá, eu tenho uma planinha aqui, porque Claro. são muitas perguntas, então vamos lá. Sim, sim. Quando você começou a interessar-se por ufologia, de onde veio esse fascínio? Olha, é bem complicado. Eu poderia dizer que tem duas origens. A primeira, que desde criança sempre eu fui fascinado por olhar o céu à noite e ficar imaginando comigo o que tem lá em cima. Por que as luzinhas pequenas, que eu pensava assim no meu termo infantil, brilhavam do jeito que brilhavam. Esse foi talvez o primeiro início. Em seguida, eu comecei a ver seriados como Jornada nas Estrelas, Perdidos no Espaço, entre outros afins. Então, bem dizer assim, a parte sci-fi, né, divertida do assunto realmente me chamava atenção quando criança. Até que eu tive a minha oportunidade pessoal de lidar com o fenômeno de um modo inexplicado até hoje para mim, certo? E desde esse momento eu procurei entender por quê, uma vez que eu julgasse que apenas fosse algo criado pela mídia, como se fosse uma balela, uma piadinha, falar que vida inteligente em outros mundos é uma piada, entre outros afins. Então, descobri que outras pessoas também compartilhavam divisões do céu de origem não explicada, do padrão científico, de um padrão lógico, de um padrão que possa ser entendido, e acabei descobrindo o universo da ufologia. Descobri que eu poderia me enquadrar nele sendo astrônomo amador, no qual eu utilizo de um telescópio para observar a Lua, observar os outros planetas. Há casos em que eu já tenho observado movimentos estranhos até na própria Lua. Já tive a oportunidade de observar movimentos estranhos no céu e, com a ajuda do telescópio, elucidar o objeto que eu estava vendo. Então, a área da astronomia amadora praticamente me impulsionou para dentro da ufologia. Perfeito. Então, já pegando esse gancho, eu queria que você pudesse falar um pouco desse tempo que você tem. Você falou 25 anos já observando. Aproximadamente 20, 25 anos, mas vamos dizer que nos últimos 2 anos eu tenho meio que aposentado. Certo. Mas foi por um motivo à parte, né? Questões profissionais e pessoais que estão precisando de atenção no momento. E, assim, em 20 anos, você pode imaginar toda uma gama, né, de fenômenos possíveis. Certo. Eu já li desde pequenas aparições, até chamadas abduções complexas e todo tipo de interações variadas possíveis. O meu primeiro caso foi algo que inicialmente infantil, apenas aconteceu uma observação na Tijuca, perto ali da Floresta da Tijuca. Para quem não sabe, o morro do... Estou tentando lembrar aqui o nome do morro agora, da Floresta da Tijuca, aquele mais alto, em 1994, alguém teria filmado um OVNI na noite anterior. Então, me passaram essa imagem e eu falei, olha, naquela época eu tinha aquela cabeça... Alguma é. Isso, eu tinha aquela cabeça de dúvida, né? Eu tinha aquela minha circunstância duvidosa. Então, eu fiquei entre a dúvida e a crença de que pudesse ser algo de fora do nosso mundo. Mas a filmagem, ela é bem eloquente. Infelizmente, eu perdi o acervo dessa filmagem em 1999, quando eu já estava morando em Nilópolis, inclusive. Mas foi o primeiro relato que eu tive a oportunidade de ler, de tentar compreender um pouquinho a base do fenômeno e consigo, mais ou menos, parelhar a base de informação com outras observações que já ocorreram no mundo anteriormente. Vamos lá. Sim. Eu sei que ao procurar na internet, qualquer um pode encontrar resposta para essa pergunta. Mas qual a origem do termo ufologia? Correto. Bem, ufologia, nós apenas transformamos a palavra. Ela poderia também ser chamada de ovniologia. Beleza? Ovniologia, apenas o estudo aplicado, ou pelo menos uma tentativa de se estudar, né, com alguma base científica, os misteriosos objetos voadores não identificados.
O termo UFO, na verdade, em inglês é Underfield Flying Object. Em português fica como objeto voador não identificado. Sim. E, basicamente, esse termo ele começou a existir em 1947, quando então o piloto americano Kenneth Arnold, né, basicamente, filma os objetos, ele vê, né, a partir do avião, ele vê os objetos circulando o Monte Rainier, e desse termo em diante as pessoas passaram a popularmente chamar de disco voador. O termo inicial foi disco voador, porém, ao momento que a ufologia nasceu naquele tempo, ela não tinha essa palavra. Mas devido a centenas de observações nos anos 50, 60 e até a atualidade, e não só era o termo disco voador, mas você tinha vários tipos de objetos detectados pelo radar, pelas câmeras, pessoas que relatavam, você tem uma gama tão variada de objetos que ficou mais popularizado o termo OVNI do que o propriamente disco voador. Certo. Perfeito. Próxima pergunta. Você acredita que nossa raça provém de raças extraterrestres? Por exemplo, há quem diga que nosso planeta foi povoado por outras raças alienígenas há milhares de anos. Você crê nessa teoria? Olha, é uma pergunta que, de âmbito pessoal, às vezes eu me vejo preso entre algumas dúvidas. É claro que o precursor dessa ideia, Erich von Däniken, né, que escreveu Eram os Deuses Astronautas, O Retorno dos Deuses, Carruagem dos Deuses, basicamente, ele criou essa ideia a partir de um princípio simples. Ele não se utilizou de artimanha científica, como pesquisa biológica, pesquisa tecnológica para definir isso. Ele simplesmente leu na Bíblia um parágrafo com uma explicação no mínimo curiosa e fora do senso comum. Por que algumas passagens da Bíblia, a mais simples delas, que está no começo, é por que se diz que seja feito o homem à vossa imagem e semelhança. Alguns estudiosos científicos são claros nesse ponto. Não é possível que seja essa tradução. Ela teria que se vir da própria palavra de Deus, a minha imagem e semelhança seria o correto e não a vossa. Vossa significa que eu estou elucidando que outros, como nós, existiram no passado, que fomos criados à base desses. Então, é importante salientar dois fatos. Existem várias menções na cultura suméria, várias menções na cultura dos astecas, incas, maias, sobre a vinda de deuses do céu. Antes disso, curiosamente, a nossa base científica diz que o homem não tinha qualquer senso de consciência até 100 mil anos atrás. Então, a partir desse momento, houve esse boom de explosão e conhecimento que nos levou a construir pirâmides, levou a construir, basicamente, plataformas sem sentido aparente. Há casos em que, por exemplo, o Pumapunku, no Peru, né, é uma construção mais antiga do que a própria Tiwanaku. Só que o mais engraçado de tudo é que quando você vai ao local, a cultura antiga dos índios Aimaras, eles falam, olha, isso aqui já estava antes da gente. Então a pergunta é de arrepiar. Quem foi que construiu e depois destruiu a própria Pumapunku? Isso já foi alvo de críticas, confusões, problemas. Os cientistas defendem que, em tese, os egípcios navegavam de barco, mas não há nenhuma evidência na cultura americana da influência egípcia. Isso oficialmente os livros dizem, mas em termos de aplicação e tecnologia nova, nós temos extremas evidências que apontam que até os sumérios podem ter estado na América no passado. Então, é plausível e, do meu ponto de vista, eu acredito que sim. Só fazendo um adendo maravilhoso, eu também acredito que em algum momento, respeitando logicamente os religiosos, mas eu acredito que muitas culturas, inclusive as pirâmides, é comprovado cientificamente que as pirâmides do Egito, elas estão alinhadas com o cinturão de Órion. E naquela época eles não tinham como olhar para o céu e de repente, não, vamos construir essa aqui, vamos construir aquela ali, vamos construir outras, aquela outra ali, e vai estar alinhado com aquela constelação propriamente dita. Então, assim, você tocou no assunto dos sumérios, depois eu vou ter aqui embaixo. Eu cheguei até a pesquisar, só que na internet é complicado. Tem muita coisa que você pode levar em consideração, outras coisas você fica tipo... E aí? Existe aquela flutuação. Sim, exatamente. Uma certa flutuação conforme. Algumas pessoas utilizam dessa flutuação para criar verdades absolutas e, com isso, criar uma tentativa de até elucidar que não, os deuses alienígenas existem até hoje e estão influenciando a humanidade. Porém, a gente não tem uma evidência conclusiva que denote que isso realmente acontece.
Eu não sei, eu posso ver um OVNI e posso dizer que qualquer entidade está ali dentro, mas eu não sei se a entidade teve a ver com a Suméria no passado. Infelizmente ainda temos esse ponto. Porém, alguns com o propósito até de criar seus 15 minutos de fama, se utilizam dessas informações para querer criar verdades assim, absurdas e acabar com isso queimando a profecia. Quando falamos de raças de outros planetas, é fácil encontrar não apenas artigos sobre o assunto, Sim. mas também que existem tantos seres pacíficos assim como hostis. Sim. Qual o seu ponto de vista em relação a isso? Bem, já dizia o Giorgio Tsoukalos, que esteve recentemente no Brasil, ele faz a seguinte citação: o bem e o mal eles permeiam o universo. Então nós podemos imaginar que detrás de qualquer desses veículos, presumida e plausivelmente controlados por inteligências superiores, a partir do momento que esse veículo tem o poder inquisitivo de tratar seres humanos de modo positivo ou negativo, então eu posso imaginar que sim, a possibilidade. Existem relatos de pessoas, por exemplo, na Operação Prato, que se sucedeu em 1977 até 79, pessoas que eram atacadas por luzes, tá? E essas pessoas, elas não só relatavam que os ataques as feriam, mas também, inexplicavelmente, elas perdiam sangue do próprio corpo. A pergunta é curiosa: por que essa invasão Como por se elas conta de fossem fenômenos? envenenadas? Exato. Elas sentiam, já houve casos até de, inclusive, pessoas terem morrido devido à ausência de algum fluido corporal provocado por esses ataques. Isso foi registrado pela Operação Prato em 77. Agora, não é o lado tão assim negativo. Tem não se alguma sabe por quê. raça assim, cogitada na época Sim. que tenha Sido responsável? sido responsável? Olha, infelizmente, devido à pesquisa da Força Aérea Brasileira, nós não tivemos um detalhe apurado. Tá certo, aham. Isso foi alvo até de um detalhe mais abrupto da investigação, porque os militares viram esses OVNIs de perto. E o mais engraçado de tudo é que, assim como eu estou conversando com você aqui numa câmera que estava apontada para um OVNI fazendo um certo movimento, os caras de repente se viram em outro evento. Ou seja, quando eles viram o registro do horário da condição da câmera, eles haviam percebido que haviam passado 25 minutos, sem sequer a câmera ter sido movimentada de lugar. Algo aconteceu a eles. E também não se sabe explicar que tipo de raça, mas uma coisa é certa: a pesquisa sobre raças extraterrestres vem do relato de muitos contatados, pessoas que são normais com a gente, estavam em circunstâncias normais e tiveram contato de quarto grau, na ordem dos contatos imediatos. E o mais fascinante de tudo, elas relatam em detalhes como são aspectos dos seres. Os Zetas seriam basicamente seres metade humana, metade réptil. E esses seres estariam... reptilianos. Exato. Os Zetas é apenas uma referência com relação à localização da estrela Zeta na região de Órion. Então, assim, eles dão essas coordenadas por esses contatados. Então, é a única base que nós temos com referência de tipos de raça para dar uma referência. Agora, se sabe uma coisa: os Zetas aparentemente seriam o lado hostil dessas civilizações extraterrestres. Os Greys seriam seres sem sentimentos. Há quem diga que eles seriam até biorobôs. Ou seja, um biorobô nada mais é que um robô, mas que não expressa sentimento. E daí muitas pessoas relatam que as pessoas têm medo desse tipo de ser, porque ele parece não te olhar com sentimento. Então algumas pessoas relatam mais um certo medo com relação ao Grey durante visitas noturnas ou sequestros do que os próprios Zetas ou outras raças. Tem os chamados normandos, que são de aparência nórdica. Esses seres são mais assim, vinculados com a humanidade, seriam mais amigos. São seres de 3,5 metros, de cabelos loiros. Eles lembram muito realmente a população que mora na Suécia, na Noruega, entre outros países. Então a descrição desse ser aparentemente é o que é o mais próximo da humanidade. Eles seriam oriundos das Pleiades. Perfeito. Vamos lá. Sim. Deixa eu procurar aqui. Estamos falando. Em relação ao provável avanço tecnológico, Sim. há quem conjecture Sim. que esses seres já tenham descoberto dobra espaço-tempo para se locomoverem através do universo para visitar outros planetas. Sim. O que você pensa a respeito dessa questão quântica da qual Einstein proferiu anos atrás? Bem, eu penso que Einstein às vezes era um deles. Mas Einstein continua fazendo a humanidade tirar o chapéu para ele, principalmente depois da descoberta de ondas gravitacionais e a possibilidade de que é possível que nós manipulemos no futuro distante
né, a onda gravitacional permitindo que nós viajássemos através de dobras. Sim. Bem, uma coisa que é argumento é que a matemática prova que nós, como civilização, nós não existimos há 100 mil anos escritos. Fora 1 milhão de anos não escritos, que é a nossa fase inicial, né, o que nos permeia entre o homem de Neandertal e o homem atual. Né? E frente a isso, é uma gota de tempo para o tempo da Terra. O tempo da Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E a própria ciência já comprovou que nosso planeta teve a atmosfera estabilizada só no primeiro bilhão de anos do nascimento dela. Agora você se pergunta, quando você olha para cima, não deu tempo suficiente para outros mundos se formarem e terem dado tempo às suas civilizações para desenvolver tecnologia suficiente? Então a explicação do OVNI pode ter uma base eloquente dentro da nossa astronomia e matemática. O problema todo é que muitos astrônomos usam de uma base ortodoxa demais e fecham os olhos a partir de uma teoria simples, chamada paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi, ela define que provavelmente uma civilização avançada pode ter enviado sinal de rádio para a Terra até que nós tenhamos condição de dar um retorno ou responder àquele sinal de rádio. A viagem de volta ainda levaria milhares de anos. E é verdade, o rádio é limitado à velocidade da luz e as distâncias no espaço são enormes. Mas se uma civilização avançada já aprendeu a dobrar o tempo e o espaço e com isso é capaz de transgredir as enormes distâncias espaciais, hoje nós estamos agora aprendendo basicamente que o universo é um plástico. O plástico que é encurtado pela gravidade. Se estamos no futuro predispostos a usar dessa artimanha espacial para viajarmos aos outros mundos com muito menos tempo do que os nossos sonhos científicos imaginam, então acredito que sim. Por que não? Por que tem que ser sempre o não? O não é o medo? Esse que às vezes eu preciso perguntar. É exatamente, porque eu fico imaginando que a gente fala muito sobre um disco voador, os seres que chegam, até nos próprios filmes de ficção científica, eles sempre chegam em espaçonaves. Sim. Eu fico pensando se eles tão avançados, eles teriam que se deslocar se eles fossem se deslocar com espaçonaves, eles levariam anos e mais anos para chegarem até a Terra. Segundo as nossas leis da física, sim. Demoraria muito tempo. Entendeu? Então essa dobra espaço-tempo, eu acho que ela seria sim conveniente, né? Para, vamos dizer assim, eles chegarem até aqui ou até em outros planetas, enfim. Sim. Vamos lá. Agora falando especificamente de raças alienígenas. Estou batendo nesse ponto porque esse vai ser um ponto crucial no meu próximo romance. É possível afirmar que hajam seres compostos apenas por energia e não matéria como nós, seres humanos? Olha, considerando que a humanidade ainda se encontra aprendendo sobre o que rodeia ela, o universo que a rodeia, tem um estudo baseado no cientista russo, acho que é Nikolai Kardashev, se quiser pode me corrigir à vontade, eu não lembro 100% o nome. Mas esse cientista ele definiu algumas etapas do processo civilizatório e evolutivo. Ele baseou o seguinte: existe a civilização do tipo 1, uma civilização que já aprende a sair do seu planeta mãe e explorar aos poucos os seus planetas daquele sistema solar. Perfeito? Então ela já tecnicamente aprende a controlar a dinâmica funcional do seu próprio planeta. Isso vai ser importante para ela porque ela pode usar no futuro de terraformação. Existe uma evidência para isso. A NASA já se encontra pesquisando a possibilidade de terraformar Marte para que ela se torne a próxima Terra do futuro. Se você tem essa base para sonhar com isso no futuro, então não impede que daqui a 300, 500 anos possamos, em seguida, evoluir até esse ponto. Agora, a teoria diz que em algum momento do tempo nós vamos conseguir chegar à civilização nível 4, nível 5 e talvez no nível 6. Uma civilização no nível 5 já é hipotética, porque ela já ultrapassa qualquer senso. Vocês terem uma ideia, a civilização do tipo 2, ela já é capaz de se mover entre estrelas à vontade e ela já passa a dominar a própria estrela-mãe com o artifício de controlar a energia. Então, teoricamente, essa civilização ela não vai evoluir só no parâmetro sociológico, tecnológico, ela vai evoluir em uma série de parâmetros. Então, é possível, sim, que existam seres em um layout de apenas energia e esses seres já há muito teriam ultrapassado níveis 4, níveis 5, níveis 6. São seres que já até manipulam as dimensões tranquilamente. Há quem diga que a matriz até é uma base teórica para esse tipo de coisa. Mande o seu joinha, participe, deixe o seu comentário. Se você tem relatos, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado, vida longa e próspera e até breve.